Ok, agora a gente já cobriu o suficiente sobre edição e talvez você já tenha criado algumas sequências e a curiosidade agora deve estar em torno da criação de efeitos e transições para melhorar essa sequência, melhorar o visual, melhorar a estética. E uma função da transição é fazer com que a mudança entre um clipe e o outro seja um pouco mais amena ou mais interessante. Tudo depende do objetivo da história que você está contando. Então, para fazer uma transição, basta você botar o cursor próximo do corte, não precisa ser em cima do corte, basta estar próximo, e acessar esse botão aqui, chama Quick Transition. Ele vai abrir então essa tela e vamos entender um pouquinho mais dela. Aqui nesse A representa o clipe da esquerda, né? E o B significa o clipe da direita. Essa parte roxa é a sua transição, onde ela está posicionada. Okay? E aqui em cima você escolhe o tipo de transição. Dissolve talvez seja o mais famoso de todos, em que uma imagem vai sumindo e a outra vai aparecendo aos poucos. Mas se você clicar, você vai ver outros que também são bem conhecidos. Fade to Color, Fade from Color, Deep to Color, são outros também bem conhecidos. Abaixo a gente tem o Position. Position vai indicar aonde essa transição será posicionada. Por exemplo, aqui à esquerda, pode ser centralizada, pode ser à direita, certo? E na duração, vamos dizer o tamanho. Se eu mudar aqui para 15, por exemplo, ficou um pouquinho menorzinho ali a transição. Se eu botar aqui em 30, fica maior. Se vocês quiserem fazer por aí, não tem problema, mas é possível você fazer isso tudo aqui direto na imagem. Então, se você arrasta, você está mexendo na posição. Se você vem com o mouse no canto, você está mexendo na duração. São duas maneiras de abordar a mesma coisa. É o mesmo efeito, ok? Agora, para completar, vou apertar o Add. Mas se a sua sequência for muito pesada, talvez você tenha que fazer o Add and Render. Ok, então eu fiz o meu. Vou apertar aqui o Add. E repara, novamente, o que eu sempre tenho explicado. Ele fez a transição onde eu pedi, mas também fez em outros dois lugares que eu não pedi. Qual foi o erro? Nós tínhamos marcado o vídeo 3 e o vídeo 2 também. Mas tudo bem, vamos aproveitar então, colocar o cursor aqui em cima desses dois e vou ensinar como tirar um efeito, como remover um efeito. Basta ter o cursor próximo deles e aqui tem um botão chamado Remove Effect. Você clica e o efeito some. Ok, então agora vamos trabalhar nessa transição aqui. Vou dar um play e vamos analisar o resultado. Se você não ficou satisfeito com o resultado, você vai precisar editar essa transição. E para isso a gente usa esse botão aqui embaixo, chama-se Transition Manipulation. Você aciona ele e agora você pode arrastar aqui tanto o início quanto o final ou ainda alterar a posição. Agora olha aqui em cima, eu tenho aqui 6 monitores. Ele está me mostrando o primeiro frame onde começa a transição. Aqui ele mostra a região central da transição e o último frame desse clipe. Embaixo a mesma coisa com o clipe da direita. Então você pode editar olhando os vídeos e posicionar a transição perfeitamente onde você quer. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar um efeito em cima de um clipe. Basta posicionar o cursor e agora o que eu vou fazer é acessar a nossa aba de efeitos. É a terceira aba aqui do Project Window. Tem as categorias aqui do lado esquerdo. No momento eu estou interessado aqui no Image e eu quero usar um efeito chamado Color Correction. Eu quero puxar um pouco mais de cor nesse clipe. Então o procedimento é bem intuitivo. Eu vou clicar no ícone e vou arrastar para o clipe que eu quero. Pronto, vou soltar. E aqui está aplicado o Color Correction. Ok, o efeito está aqui. Mas para editar o efeito, a gente precisa entrar em Effect Mode. Lembra que tinha o Trim Mode? Então, para entrar em Effect Mode, eu acesso esse botão, aparece aqui as configurações, mas eu vou fechar aqui porque o que eu recomendo mesmo é vocês entrarem aqui em Window, Workspaces e Effects Editing. E aqui vamos ter todas as janelas redistribuídas. Vou apertar. Não só a janela de Effect Editor apareceu, muito mais larga, com mais espaço, como também foram retiradas janelas que não eram importantes naquele momento. Então aqui vocês que têm que mergulhar nos parâmetros. Basta ir clicando e descobrindo um pouquinho de cada um dos parâmetros. Saturação, contraste, gama, setup. O resultado acontece em real time, então eu aperto o Gain, vai ficando mais claro. Aperto Setup, vai ficando mais escuro. E aqui eu posso encontrar a tonalidade ideal. Agora, qualquer hora que eu precisar ver o resultado com isso desligado, para ver como é que era antes, eu venho aqui em cima e clico nesse quadradinho azul. Os parâmetros são desativados temporariamente e você pode ver à vontade como é que era antes, como é que era depois. Ok, vamos dar uma olhada então como é que ficou esse Dissolve mais esse Color Correction, como é que funcionou. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados, tem mais vídeo chegando.